Irmãos, quando nós observamos Jesus, nós temos a verdadeira convicção de que estamos no caminho da verdade, no caminho da vida. Nós sabemos que Jesus, ele veio e nos ensinou todas as coisas. Ele tirou todas as dúvidas geradas a respeito da lei. Ele nos ensinou a forma correta de todas as coisas. E, ao mesmo tempo, Jesus tinha um comportamento interessante. Sempre quando ele precisava orar ao Pai, ele ia ao Monte das Oliveiras. Nós sabemos que ele teve a oração no Getsemane, que é o jardim da prensa. Nós sabemos que ele ia constantemente ao Jardim das Oliveiras. E essa prensa, essa área da prensa das oliveiras, ficava justamente no Monte das Oliveiras, né? Então, Getsemane é uma área do Monte das Oliveiras. E por que Jesus ia muito ao Monte das Oliveiras, irmãos? Nós vemos essa resposta no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, no capítulo 11, nos versículos de 22 a 25, nós vemos que Deus, ele se afastou do templo. Ele abandonou o templo e foi depositar a sua glória no Monte das Oliveiras. E por que Deus fez isso? Porque os homens se recusavam a segui-lo, se recusavam a viver em plenitude os seus mandamentos, as suas leis, os seus preceitos. Então, irmãos, Deus de várias formas tentou corrigir os homens. E tentou corrigir os homens até se afastando deles. Quando ele permitiu a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E quando ele permitiu isso, irmãos, ele continuou ainda a habitar no templo. Mas só que o rei que Nabucodonosor deixou para governar, que era o rei de Sedécias, ele literalmente não se afastou do erro. E os seus seguidores, os seus vassalos também não se afastaram do erro. Então Ezequiel manda um aviso a respeito das ordenanças de Deus e tenta consertar os homens. Mas os homens eram extremamente rebeldes e não quiseram se consertar. E com isso Deus, em certo momento, após ter de várias formas alertar os povos, tanto os deportados, que também estavam na rebeldia, quanto os que ficaram em Jerusalém, com o rei Sedécias, esses homens continuaram na rebeldia, apesar de saber que Jeremias já tinha orientado, já tinha falado, mas eles não quiseram ouvir. Não só Jeremias, né, irmãos? Nós sabemos que vários profetas, naquela época, Deus mandou muitos profetas para orientar o povo. E depois do exílio, Deus mandou Zacarias, que eles mataram. Deus mandou Malaquias e mandou outros profetas a ponto de tentar fazer com que os homens voltassem para ele. Mas Deus, naquela época de Sedécias, Deus resolveu abandonar o templo. E o templo, antes de ser destruído, Deus já não habitava mais naquele templo. Deus já tinha abandonado e tinha levado a sua glória para o Monte das Oliveiras. Então, quando nós lemos Ezequiel, no capítulo, todos os capítulos, até o capítulo 11, no capítulo 11 é o auge da orientação de Deus, aonde ele abandona o templo. Então, irmãos, eu exorto os irmãos para que leiam o Ezequiel e observem. E isso, irmãos, isso mostra muita coisa para nós. Porque Jesus
Jesus, quando ele queria falar com Deus, ele não ia para o templo. No templo ele ensinava, ele ia para ensinar. E ele ensinava com muito zelo, a ponto de fazer o chicote de cordas e expulsar os vendilhões, os homens que faziam câmbio, faziam vendas dentro da área do templo. E Jesus não concordava com aquilo. Jesus tinha o zelo que o Pai colocou no seu coração a respeito das coisas boas. Mas mesmo assim, Deus não voltou a morar no templo, mesmo no período de Jesus. Deus não habitava no templo, Deus habitava no Monte das Oliveiras. E nós sabemos que Jesus fazia a oração no Getsemane. Getsemane é uma área do Monte das Oliveiras, chamado Jardim da Prensa, onde eles faziam a prensa das olivas, né? Que são azeitonas. E aí dali eles extraíam os óleos. Então, irmãos, o que acontece? Se nós lermos a palavra, se nós observarmos a palavra, nós vamos ver muita coisa maravilhosa. Mas por que então que Deus abandonou o templo? Justamente pela rebeldia dos homens. E quando Deus abandona os homens de hoje, é por causa da rebeldia, da nossa rebeldia. Jesus falou uma vez para Pedro: Pedro, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, irmãos, aquele que quer andar na busca de Deus, aquele que quer andar segundo os caminhos de Deus, que foi ensinado pelos santos profetas e pelo seu Filho, que foi enviado para nos salvar, quando nós andamos nos caminhos de Jesus, nós evitamos a seguir aos homens que trazem o erro para nós. Os homens que tentam nos desvincular da palavra de Deus, os homens que fazem com que a gente aceite as palavras deles e não a palavra de Jesus. Então, irmãos, é muito sério, muito sério. Nós estamos lutando, irmãos, para atingir a santidade. E se nós não lutarmos com as palavras de Jesus, nós não conseguiremos vencer. Nós somente venceremos se andarmos segundo a vontade de Deus, expressa pelo seu Filho. Então, irmãos, com isso, vamos sempre observar. Nos dias de hoje, a gente ouve falar muitas coisas, que a lei não é para nós, a lei é só para os israelitas. Mentira! A lei é para todo aquele que quer buscar a santidade. Nós ouvimos falar que Deus tem um nome e que esse nome é impronunciável. Outra coisa criada por homens. A palavra que Deus falou para Moisés significa: eu serei aquele que serei. Significa, o que Deus queria dizer? Deus queria dizer que ele seria presente na vida dos homens, que os homens podiam confiar e que ele realizaria ao seu tempo todas as obras. Que não era para os israelitas temerem, era para os israelitas confiarem. E aí os homens acharam que Yud, He, Vav, Re, que são as 4 letras do tetragrama, ela seria um nome de Deus. Não, nome de Deus é desconhecido para os seres humanos. Apenas aqueles que habitam no reino celeste é que sabem o verdadeiro nome de Deus. Então, irmãos, e o nome do seu Filho, o nome de Yahushua HaMashiach, ou o nome de, como os ocidentais chamam de Jesus, o Cristo, Jesus o ungido, né? Que seria a tradução mais correta, o Salvador ungido, Salvador e ungido. Por quê? Porque ele é o nosso Salvador enviado por Deus e ele foi ungido de Deus para realizar essa missão. Então, irmãos, vamos ficar sempre atentos, vamos ler incessantemente a palavra para que a gente cada vez mais aprenda.
Aprenda literalmente com Deus e com o seu filho. Ok, irmãos? Então vamos ler. Leiam o capítulo 11 de Ezequiel, que vocês vão constatar o que eu estou falando. Tá ok, irmãos? Tudo certo? Mas leiam também todo o livro de Ezequiel. Tá certo? Leiam do capítulo 1 ao capítulo 11 para vocês verem o desenlace que foi o motivo que foi Deus ter abandonado o templo. Ok? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe a família de todos. Fique com Deus.